Olá, tudo bem? Estamos iniciando aí o primeiro da Esquiva ao Toque, um programa novo que a gente está trazendo no canal da CB Esgrima TV para todos os esgrimistas saberem sobre temas diversos da esgrima e do esporte brasileiro. Eu tenho nesse primeiro programa a presença do presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Ricardo Machado. Tudo bom, Machado? Olá, Nelson, tudo bem? Amigos, sejam bem-vindos a esse primeiro programa do nosso projeto da Esquiva ao Toque. Conforme nós já divulgamos, esse projeto abarca três ações de divulgação do nosso esporte. O primeiro que já iniciou foi as Pílulas de Conhecimento, né? Esta ação é uma ação de divulgar inicialmente questões próprias de ordem administrativa, depois nós vamos partir para questões de ordem técnica, de arbitragem, enfim, diversos temas vão ser abordados nas pílulas de conhecimento, que nada mais são do que informações rápidas, concisas, interessantes e diárias. Então, todo dia nós estaremos publicando pílulas de conhecimento dentro deste projeto da Esquiva ao Toque. Aqui, nesse programa, nós estamos fazendo o primeiro deles e a gente pretende sempre trazer pessoas interessantes, pessoas importantes do meio esportivo, obviamente da esgrima, né, para serem entrevistados e nós batermos um papo que ele vai ser publicado sempre, ele vai ser editado e publicado no nosso canal CB Esgrima TV. E, por fim, nós vamos lançar em breve uma newsletter. E esse jornal, né, vai trazer também as novidades, vai trazer calendários, vai trazer informações históricas da esgrima, enfim, é um conjunto de ações de divulgação que dá maior visibilidade e maior divulgação do nosso esporte. Era Bacana, isso. Aproveitem. bacana, presidente. Presença também do vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Arno Schneider. Tudo bom, Arno? Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. A gente vai trazer um pouquinho hoje algo voltado mais para a parte técnica e um pouquinho mais da atualidade da parte técnica, em especial da parte de classificação olímpica, classificação paralímpica e um pouquinho de, vamos dizer assim, alegria, né, para os nossos corações, em relação, principal, às nossas esperanças agora em Paris, no próximo ano. Alegria para os nossos corações, isso é que a gente importa, né? Vamos lá. Então, teremos também a presença do coordenador da Paraesgrima na Confederação Brasileira de Esgrima, Ivan Schwantz. Tudo bom, Ivan? Olá, Nelson, tudo bem? Machado, Arno, obrigado pelo convite, né? Excelente iniciativa para a gente poder falar um pouco aí da corrida paralímpica, explicar o processo qualificatório, que não é simples, né? Então, vai ser uma grande oportunidade para deixar bem claro para todo mundo como funciona esse processo. Legal. Então, nada melhor do que tirar dúvidas sobre a corrida olímpica e a corrida paralímpica do que a gente trazer as perguntas dos próprios esgrimistas, das pessoas que vivem o dia a dia da esgrima, mas que não estão envolvidos diretamente nessa corrida olímpica agora de Paris. Muitos desses atletas vão estar daqui a pouquinho brigando aí por vagas em Los Angeles, né, na Austrália em 32, enfim, muita gente boa aí vai brigar no futuro. Então vamos trazer um pouquinho dessas perguntas para a gente iniciar. Eu começo aí com a primeira pergunta. Oi, eu sou a Manuela Tapajós e eu tenho uma dúvida. Como é que faz a classificação? É por idade, por arma ou é pelo todo? Essa pergunta aí da Manuela Tapajós, acho que você pode responder melhor, né, Arno? Seja bem-vinda, Manuela. A gente tem aí algumas maneiras de analisar o sistema de classificação. Ele é um sistema que ele prioriza inicialmente as provas e o ranking mundial por equipes. Depois ele delimita as vagas, em especial para as provas individuais, com o primeiro de cada ranking, de zona e assim por diante.
e uma parte final que vem através da competição do pré-olímpico, em que somente um atleta dos países que não estão classificados joga um pré-olímpico no ano da Olimpíada. Perfeito. Mais uma pergunta na tela para você. Oi, eu sou a Camila e minha pergunta é como fazer classificação, então se usa o ranking mundial ou são as Copas do Mundo, o resultado das Copas do Mundo para a Olimpíada? Eu deixo essa segunda pergunta, vou deixar essa para você também, Arno. Tá comigo essa, vamos lá. Essa questão aí, principalmente aí de Copas do Mundo, ranking mundial, ela funciona basicamente da seguinte forma. A gente tem que compõe o ranking mundial, o campeonato mundial, que é uma prova que tem a pontuação dobrada. A gente tem os grandes prêmios, né, que é os GPs, que a gente diz, eles têm a pontuação que valem para o ranking 1,5, e tem também as Copas do Mundo, que classificam mais com 1.0 em termos de, vamos dizer assim, priorização ou valência da pontuação. Juntando essas provas todas, e mais o campeonato pan-americano, que é o campeonato da zona, no nosso caso, tá? Eles formam um ranking mundial. Dentro desse ranking mundial, a gente tem aí os primeiros 4 do ranking mundial e mais um atleta por zona para se classificar para as Olimpíadas. Isso é a classificação pelo ranking, vamos dizer, individual. Tá bom. A complexidade da classificação, lógico, existe um ranking olímpico que é uma matemática que a gente vai falar futuramente, né, desse planejamento. No caso do Paralímpico, a matemática é ainda mais complexa. Então, eu queria que você explicasse, Ivan, porque ali envolve não só a classificação do atleta, de um atleta para uma arma, mas não, são para 2 armas. Então, explica mais ou menos isso aí de forma genérica. Isso, Nelson. O sistema qualificatório paralímpico, desde que eu estou acompanhando em 2012, ele tem mudado. Cada ciclo é um sistema diferente. Isso para abranger o maior número de países, né? A universalidade dos Jogos, né? Que é um dos pilares dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dessa vez, a gente não vai ter aquele ranking combinado como a gente teve no ciclo passado. Então, os critérios de classificação, o primeiro critério, a gente tem 5 formas de entrada, né? A primeira forma de entrada é pelo ranking paralímpico individual. Esse ranking paralímpico não é o ranking mundial, é o ranking que iniciou em outubro de 2022 e se encerra dia 31 de maio de 2024. Então, as provas compreendidas nesse período é que somam pontos para esse ranking paralímpico, né? Mas também não são todas as provas. São, no máximo, 6 Copas do Mundo, né? Os melhores resultados, vai ter mais Copas do Mundo, se a pessoa participar de mais, pode participar, contam apenas os 6 melhores resultados, né? O resultado do Campeonato Mundial de 2023 e o melhor resultado dos 2 campeonatos regionais que a gente vai ter nesse período, né? Um foi o ano passado aqui no Brasil e o próximo é no ano que vem. Então, somente um desses 2 resultados aí que irá contar. E a gente vai ter a primeira forma de classificação é a entrada por esse ranking paralímpico por região. A IOAS divide o mundo, diferente da FI, né, que nós temos os 5 continentes. Na IOAS nós temos 3 regiões IOAS. Então, Europa, Ásia e Oceania e Américas e África. Então, a gente, né, o Brasil está nessa região América e África. Então, a principal forma, né, a menos difícil, né, para assim dizer, para os nossos atletas conquistarem a vaga, é por esse ranking paralímpico individual por região, que é a primeira forma de entrada. Perfeito. Ficou fácil essa, hein, Nelson? Bem fácil, é bem tranquilo. A pessoa que não tem conhecimento nenhum percebe que é uma coisa tranquila. Agora... essa é só a primeira forma, né, Nelson? Tem 5. Tem 5, pois é. Só por alto, fala das outras 4. Então, essa é a primeira forma o primeiro critério, né? Então, as vagas vão ser distribuídas primeiro por esse critério, né, de ranking paralímpico por região. Em seguida, é utilizado o ranking paralímpico, não mais por região. Aí, no caso, os 3 melhores atletas ainda não qualificados, né, pelo ranking individual,
conseguem essas vagas. Lembrando que são no máximo duas vagas por país, por evento de medalha, né? por prova, né? A gente tem em seguida as vagas do país sede, né? São 3 atletas masculinos e 3 femininos por país sede também. E as vagas para compor as provas de equipe. Então, a IWAS dá prioridade para, diferente da FI, né? A equipe vem em primeiro lugar, na IWAS, a prioridade é os atletas que já classificaram para as provas individuais. Então, eles procuram priorizar países que já têm os 3 atletas classificados para garantir a participação na prova por equipe também desses países. Aí, no caso, país que tem 2 atletas, os que têm 2 atletas classificados nas provas individuais, eles podem receber mais uma vaga para compor a prova por equipe, desde que o país esteja no ranking mundial de equipes entre as 14 primeiras equipes, né? Então, tem essa elegibilidade por equipes também. E a quinta, o último, né? Eu já me perdi na terceira. Não é fácil, não. E aí, a última forma de entrada é pelo convite, né? A comissão bipartite. Eles vão dar um convite para um atleta masculino e um feminino, por essa opção aí, que é a última, né? Essa é mais fácil. Essa é fácil de entender, né? Essa é fácil. Pronto, vai lá e você vai. É fácil de entender, mas é a mais difícil de se conseguir. Não, imagino. Até Pode porque... ser que haja mais do que 2 convites também, viu, Nelson? Porque caso acabe sobrando mais de países que não classificaram, essa vaga não utilizada vai para a comissão de bipartite também. E até porque o convite, na verdade, às vezes interessa ao país, mas não interessa ao organizador, né? Ou não interessa à federação, né? Tem todo né? uma política que é feita, né? Em relação a isso. Na IWAS, esse convite era nominal, né? A IWAS convida o atleta. Entendi. Machado, dentro disso tudo, fazer um planejamento para uma corrida olímpica, que tipo de desafio o dirigente passa nesse momento? Olha, Nelson, ele é, de fato, extremamente complexo, porque ele inicia lá num planejamento estratégico da própria entidade, né? Então, no início desse ciclo olímpico, já 2 anos, quase 3 anos, né, que se passaram, nós elaboramos um planejamento estratégico da entidade. E aí envolvendo não apenas resultados esportivos, mas a condução da entidade como um todo, a gestão da entidade, né, o que nós queremos para os próximos 4 anos. Então, o planejamento estratégico nós adaptamos para que ele fosse encerrar o ciclo junto com os Jogos Olímpicos. Obviamente que um novo planejamento estratégico precisa ser feito ou alterado, esse que existe, ele vai sendo modificado ao longo dos tempos, não é um documento fechado, né? Mas as questões próprias de competição, de resultado, que é para nós atividade fim e é aquilo que nós buscamos, né, sem dúvida, que é difundir o esporte, mas também buscamos o resultado, porque dependemos também dos resultados expressivos para nós crescermos, né? Isso tudo está inserido no planejamento estratégico. Então, é uma questão que envolve a área técnica, é uma questão que envolve a área administrativa e, evidentemente, envolve a área financeira, porque nós não sabemos qual vai ser o orçamento do próximo ano, mas nós temos uma ideia, né? Então, nós trabalhamos na previsibilidade, mas ano a ano, porque, por exemplo, este ano de 2023, começou a corrida olímpica e a corrida paralímpica. A corrida paralímpica já começou um pouquinho antes, mas, enfim, é um ano de início. E quando nós terminarmos este ano, nós já teremos mais ou menos uma previsibilidade de investimentos para o próximo ano naqueles atletas específicos que estarão mais próximos, né, da classificação olímpica. A olímpica é em abril e a paralímpica também, né, Ivan? Se não me engano, tu falou abril ou maio do ano que vem? Maio. Pois é, então, abril é a olímpica e maio é a paralímpica, então, do ano que vem. Então, até lá, nós já temos bem planificado
qual é a concentração de recursos que nós vamos aplicar naqueles atletas que estarão próximos dessa classificação. Aqueles atletas que vão ao campeonato pré-olímpico, por exemplo, né? Se nós classificarmos pelo ranking, esses atletas classificados, evidentemente, não participam do campeonato pré-olímpico. E aquelas outras armas terão direito de participar, as armas não classificadas terão direito de participar do campeonato pré-olímpico. E, para isso, necessita de investimento. Esses atletas, muitas vezes, estão em estágios de treinamento fora do Brasil, alguns na Europa, outros nos Estados Unidos, já aconteceu de tudo. E, para isso, é necessário planejar. Então, a complexidade está na falta de certeza das coisas, mas, por isso, um planejamento, né? A gente prevê a possibilidade de e corre naquele caminho. Nada que não seja, nada é imutável, né? Os planejamentos, eles podem ser alterados no meio do ciclo olímpico, podem ser adaptados, podem ser ajustados, mas a gente tem que caminhar em cima sempre de um planejamento, não tem outra forma. Eu estou em cima do laço aqui para o intervalinho, nosso primeiro intervalo. Antes do intervalo, eu queria que você me falasse, Arno, a importância desse campeonato pan-americano que vem aí. Esse campeonato que vai ser disputado agora, qual é a importância dele? E ele é fundamental para a classificação olímpica, ou seja, quem for mal ali, ele tem chances ainda de seguir? Vamos lá, Nelson. Inicialmente, a gente conversa um pouquinho sobre provas por equipe, né? Porque, atualmente, dentro da visualização da Confederação Brasileira, a gente teria 3 possibilidades de classificação, com 3 equipes com mais chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, né? Que seria a nossa equipe de florete masculino, a equipe de florete feminino e a equipe de sabres feminina. Que são equipes que tiveram alguns resultados muito positivos no ano passado, em termos de campeonatos pan-americanos, e analisando o cenário de cada equipe, a gente tem aí uma equipe americana, que se classifica provavelmente entre as 4 primeiras, abrindo uma vaga para vamos dizer assim, a segunda equipe da América, em que a gente entra na equipe masculina de florete, brigando diretamente com o Canadá. A gente já superou eles para a classificação em 2016, e a gente agora está um pouquinho atrás deles, mas se a gente, por acaso, nesse campeonato pan-americano, a gente ultrapassá-los, ou seja, ficar em segundo lugar e eles em terceiro, a gente abre uma possibilidade de chegar a uma pontuação que, vamos dizer assim, junto com o campeonato mundial e mais a composição das Copas do Mundo que vão vir, de chegar a ultrapassá-los e ficar entre os 16 e, dessa forma, classificando para os Jogos de Paris. Oi, Arno, só te cortando um minutinho, só para a gente a gente falar mais detalhadamente das armas, mas, enfim, você já deixou bem claro, a gente vai falar detalhadamente de cada arma e de cada situação também no Paralímpico com o Ivan no segundo bloco. Mas, ou seja, em termos de pontuação, Campeonato Pan-Americano, ele é fundamental. O Campeonato Pan-Americano ele é fundamental para qualquer, vamos dizer assim, possibilidade de classificação para os Jogos de Paris, porque é aonde a gente briga com os nossos adversários diretos dentro da briga, tanto no ranking por equipes, quanto pelo ranking individual. Perfeito. Então, daqui a pouquinho a gente vai detalhar cada arma do Olímpico. Eu vou falar com o Ivan também da Copa do Mundo que vem aí agora. Tem 2 Copas do Mundo no segundo semestre, não é isso, Ivan? Agora, logo no início do segundo semestre? Varsóvia. Isso, a gente vai ter agora em julho, né, a Polônia, em Varsóvia. A gente tem ainda a Coreia e Tailândia, e Mundial interno na Itália. Tá bom. Então a gente vai falar detalhadamente dessa situação no segundo bloco. Eu vou rapidinho a uma mensagem do Espaço Laser. Não sai daí porque é rapidinho. Em 1 minutinho a gente volta.
bem, estamos de volta da Esquiva ao Toque com o apoio sempre da Espaço Laser, disparada a melhor depilação a laser do Brasil, da Olic Arquitetura e Design e também da Atena Capital, nossos apoiadores na Confederação Brasileira de Esgrima e na CB Esgrima TV também. Arno Schneider, eu que cortei você, fui malvado, quando a gente falava da questão do Pan-Americano. Já já o Ivan vai preparar um dossiê também sobre o Paralímpico. Vou começar com você pelo Pan-Americano, porque a competição começa agora, então é importantíssimo a gente falar disso. Vamos lá, situação no Florete. Florete que já foi, por muito tempo, o segundo melhor das Américas, inclusive, também, né? Chegou ali, estava sempre ali brigando com o Canadá e está sempre ali buscando. Por que o Florete é fundamental aí nesse Pan-Americano? Bem, a gente tem duas situações específicas, né? A gente tem o florete masculino e o florete feminino. Começando pelo florete masculino, dentro da análise geral, os Estados Unidos está entre as 4 no mundo há pelo menos aí uns 10 a 12 anos. Então, a gente analisa sempre começando a possibilidade de classificação através do segundo melhor classificado da América, que no caso hoje é o Canadá, e seguido por a gente com uma certa vantagem que não é o normal, né? Eles estão em um ciclo bem forte, mas que a gente ainda analisa com possibilidade de virar o jogo para cima deles, como eles fizeram para a gente na corrida para Tóquio. A gente analisa a possibilidade nossa de virar o jogo começando pelo Pan-Americano. Por quê? A gente ficando à frente deles no Pan-Americano, a gente tira aí uma pontuação de mais ou menos 20 pontos em relação à pontuação existente hoje e avança dentro do ranking mundial a ponto de chegar perto dos 16 e tendo uma possibilidade de pontuação no ranking mundial que vai fazer com que a gente quase emparelhe com eles para as Copas do Mundo que estão por vir até abril do ano que vem. Então, a possibilidade de classificação passa única e exclusivamente pelo resultado obtido agora no Pan-Americano e pelo resultado obtido no Campeonato Mundial. Se a gente não tiver nenhuma dessas duas pontuações, a gente pode praticamente desistir da vaga. No florete feminino, a gente tem aí uma situação um tanto quanto diferenciada, que a gente tem duas equipes da América muito fortes. Então, a gente tem a equipe americana, que hoje está em segundo do mundo e tem muita possibilidade de brigar entre a primeira e a segunda posição, pelo que vem jogando, pelo que vem apresentando no último ciclo olímpico como um todo. E a equipe canadense, que está sólida e tranquila na 5ª colocação no ranking mundial, que não classifica pelo ranking mundial, mas classifica pelo ranking das Américas. Só que a gente tem analisado, ela tem se batido muito de frente com o Japão, que é a 4ª equipe. E existe a possibilidade da equipe canadense ultrapassar o Japão. Em a equipe canadense ultrapassando, a gente teria duas equipes da América classificadas pelo ranking mundial, abrindo uma terceira vaga para o continente. E hoje a gente tem aí a briga entre Brasil, Chile e Venezuela, Venezuela e México, né, essas 4 equipes, para entrar entre as melhores do 16, caso o Canadá entre também entre as 4. Então, dentro da análise geral da Confederação, a gente vê que tem possibilidade de classificação nessas duas equipes pelo ranking da zona, né? Legal. No sabre, a gente experimentou uma extraordinária evolução, né? E tivemos aí, por exemplo, as equipes semifinalistas dos últimos campeonatos, quer dizer, por exemplo, Jogos Sul-Americanos, enfim. O sabre é uma arma que teve uma evolução e que também está nesse mapeamento estratégico, né? Sim, a gente tem situações diferentes hoje entre o sabre feminino e o sabre masculino. Começando pelo sabre masculino, a gente analisa uma situação bastante complicada em termos de continente, em que, por mais que os Estados Unidos tenha pontuado de uma forma bastante expressiva nas Copas do Mundo do início da classificação, não é uma coisa que tenha acontecido com frequência. Então, praticamente, a gente briga aí com
uma equipe se classificando não pelo ranking mundial, mas se classificando pelo ranking de zona. E a gente tem basicamente 5 equipes brigando para a classificação por equipes para uma vaga. Entrando aí equipe americana, equipe canadense, equipe brasileira, equipe argentina e também uma equipe que sempre vem aí, que às vezes aparece, a gente nunca sabe o que acontece, que é a cubana, a venezuelana e assim por diante. Então, dentro disso, é uma situação um tanto quanto complicada. E a nossa equipe, ela vem num desenvolvimento, são atletas muito jovens ainda, são atletas que a base da equipe está aí por volta de 20, 21 anos, então, para hoje, eles não têm uma maturidade assim como equipe, a gente está desenvolvendo, está buscando um desenvolvimento dessa equipe, mas a gente não enxerga elas com um objetivo de classificação hoje pelo ranking por equipes e nem pelo ranking mundial individual. A nossa chance aí no sabre masculino, a gente olha como talvez uma prova por equipes no pré-olímpico. É possível? Sim, é possível. Agora, no sabre feminino, a gente tem uma situação um tanto quanto diferenciada. A gente tem basicamente 3 equipes brigando por uma vaga também, a equipe americana, a equipe canadense e a equipe brasileira. E a nossa equipe, como um todo, por mais que ela seja uma equipe jovem, é uma equipe um tanto quanto experimentada. Ano passado, elas tiveram um resultado expressivo no Campeonato Pan-Americano, tiveram bronze no Pan-Americano. No Campeonato Mundial, elas perderam por 2 toques para o Canadá para entrar nas 16 do mundo. Caso a gente venha ter um bom resultado no Campeonato Pan-Americano, eu digo bom resultado, para elas seria primeiro ou segundo, né? E tenha uma pontuação expressiva no Campeonato Mundial, entrando entre os 16, ficando ali entre 10º e 12º, que é viável, é possível, como equipe. Se elas tiverem esses 2 resultados, elas têm como fazer uma virada e, de certa forma, ser a primeira equipe da América. Então, isso é possível desde que elas joguem como uma equipe e realmente acreditem que é possível. Legal. A situação mais complicada é da espada, né? E, curiosamente, é a arma onde a gente tem a nossa melhor atleta, que é a Nathalie. Tem um atleta aí promissor até futuramente, quem sabe, para beliscar alguma coisa maior até, uma medalhinha, quem sabe, né? É muito jovem ainda para a espada. Mas em equipe é a situação mais difícil do Brasil, né? Porque a força é muito grande, né, Arno? Realmente a gente tem aí 3 atletas de destaque na Tem a espada. Vitória também, né? Tem 2 atletas na espada feminina, tanto a Nathalie quanto a Viseu, que vem se desenvolvendo. A Nathalie, vamos dizer assim, é um ponto fora da curva hoje. Ela está aí está em 6º do mundo e provavelmente com o Pan-Americano e com o Mundial ela vai ser top 3. Então é uma atleta que hoje a gente é unanimidade dentro do cenário nacional. A Viseu, que vem se desenvolvendo, está investindo, está treinando lá fora e tem aí figurado entre os 64 do mundo com uma certa frequência, é uma coisa que tem aí, a gente tem acompanhado de perto. E em termos gerais, como equipe feminina, a gente tem poucas possibilidades de classificação, porque a gente não teve nenhum resultado expressivo nos últimos anos que, vamos dizer assim, deixasse a gente em condições de brigar pela vaga. A gente tem possibilidade, tem uma equipe muito forte nossa agora que está indo para o Campeonato Pan-Americano agora, então possibilidade de medalha, inclusive, mas entra aí numa situação um tanto quanto complicada, porque vem de resultados não tão expressivos e a pontuação está um pouquinho baixa em relação às outras equipes que estão brigando pela vaga pelo continente, já que provavelmente a gente só tenha uma equipe classificada pela América. A equipe de espada masculina é a equipe que tem aí talvez a equipe mais difícil, né, em termos de classificação, porque a gente tem 8 equipes no continente que brigam de igual para igual. A gente, por exemplo, pode pegar a nossa equipe brasileira, uma equipe da Venezuela, que é hoje a principal equipe do continente, e bater eles num quadro de 8 ou numa semifinal e ganhar deles, né? Isso pode acontecer. Mas a gente tem Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina, Colômbia, Brasil e Cuba como equipes que são equipes fortes, em que entrou do balaio dentro dos 8, qualquer coisa pode acontecer.
Então, isso é uma coisa que a gente não tem um destaque de 3 equipes ou 4 equipes, como a gente tem nas outras armas, são 8 equipes, e 8 equipes basicamente brigando por uma arma. Então, acaba que a gente foca muito em termos de investimento, em termos de priorização de recursos, para uma, vamos dizer assim, atividade individual, que hoje a gente tem um atleta que tem se desenvolvido muito bem, que a gente fala que deu um salto de qualidade na sua esgrima, que é o Alexandre Camargo, e a gente espera que ele continue nesse caminho e, vamos dizer assim, se não classificar pelo ranking mundial, que hoje é muito complicado, mas que ele se classifique pelo pré-olímpico do ano que vem. Então, essa é a nossa esperança em termos de espada masculina. Como equipe, a gente, infelizmente, dessa vez, eu acredito que a gente vai ficar um pouquinho para trás. Legal. Ivan, Ô, Nelson, Oi. Ô, Nelson, eu queria dar um pitaco aí nessas palavras do Arno. Ele fez ele fez um raio-x aí, arma por arma, e eu queria acrescentar, aliás, ele já falou, mas eu queria acrescentar e ressaltar a juventude dos nossos atletas que estão compondo as equipes brasileiras hoje. Eu não anotei ainda um a um, mas muitos que estarão lá no Campeonato Pan-Americano são das categorias de base ainda, são muito jovens. O time Então de nós sabe é temos... muito novo, né? É muito novo, uma quase garotadinha. 50%, quase 50% da nossa equipe tem... Não, mais de 50% tem menos de 23. Olha aí. Então, assim, é atleta para Los Angeles e para a Austrália. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, quer dizer, é um norte que a gente consegue ter do futuro. E é assim que se faz o esporte mesmo, né? A gente conseguir trazer os jovens para as equipes junto dos mais experientes, é o caso da Nathalie, o caso da Amanda, o próprio Camargo, que também já é rodado, e a gente pode chamar ele de um atleta experiente, e outros atletas também, que já são experientes, mas trazer a garotada do lado deles nos dá aí uma projeção de um futuro bastante promissor. Isso que eu queria ressaltar esse lado, porque a gente vai estar lá com uma delegação muito jovem, com garotada com resultados nas suas categorias significativos, que é o caso aí da Viseu, que o Arno colocou, e outros jovens que estão se destacando, né? No Sabre, as meninas estão indo lá super bem. Enfim, acho que a gente tem aí um futuro promissor. Ivan, na classificação paralímpica, eu vou dividir em 3 blocos, tá? Vamos lá. Bloco 1, Giovanni Guissoni. Assim, o Giovanni fala, eu estou buscando a classificação paralímpica, aquela coisa do Giovanni de estar focado o tempo todo. Mas acho que o foco maior dele é pensar realmente em que tipo de condições ele vai chegar para disputar o ouro em 2024, né? Assim, o Giovanni, como a Nathalie, né, que é um ponto fora da curva também, o Giovanni também é. Então, a vaga dele está praticamente garantida, né? Ele não gosta que a gente fale isso, porque, sei lá, a gente acha que dá azar, mas a gente sabe disso. A briga dele é por medalha, realmente, né? Então, o foco é esse, preparar, né? Buscar a melhor preparação, participação em todas as etapas do circuito mundial para que ele chegue bem preparado na briga pela medalha. Vamos lá. Agora, o segundo bloco, antes da gente falar da questão de equipes, que mudou, inclusive, né? Vai mudando agora nessa classificação para 2024. Individualmente, o que você acredita? Nós temos uma gama maior até de atletas capazes de conseguir a vaga nos Jogos Paralímpicos em relação a 2020, não é isso? Isso. A gente, como o período qualificatório da IOS é grande, né? É 1 ano e meio praticamente, de outubro de 2022 até 31 de maio de 2024. E as competições somam pontos, né? Então, a gente tem que escolher uma equipe lá atrás, no outubro, deve ser definida essa equipe, os atletas que vão ser investidos, né, nesse período todo, para que eles participem do maior número possível de Copas do Mundo, né, das competições mundial ou regional, e somem pontos, né, porque as competições são somatórias. Então, um atleta que não participar de 1, 2, 3 provas, ele acaba ficando em desvantagem, né? E a gente está com 7 atletas, o Giovanni, né? Aí Wanderson Damasceno, Lenilson,
Mônica, a Carminha Oliveira e a Raíssa Veras. Então, esses 7 atletas que foram, né, escolhidos para serem os atletas investidos nesse período todo. E, assim, claro, todos com... O ideal era poder escolher mais, pelo menos um de cada arma, né? Então, seriam 12, categoria A e B, masculino e feminino, espada flexável, seriam 12 atletas. Isso seria o mundo perfeito, né, Nelson? Mas a verba não abrange tudo isso. Cada competição dessa internacional é muito cara para a gente, a maioria na Europa, né? Então a gente escolheu os 7 atletas que a gente viu um potencial aí de conquista de vaga, né? E todos eles com boas classificações, estando no top aí das Américas, esses 7 aí, figurando entre os atletas das Américas bem até agora. Isso. A gente está... o principal foco para esses atletas é a conquista da vaga do ranking paralímpico por região, né? Então, brigar com os atletas das Américas. E o Brasil, nas Américas, hoje é uma potência, a gente domina, né? A maioria das provas, o regional passado mostrou isso. Então, esse é o principal foco dos demais atletas. E a possibilidade de classificação também por equipes. Como é que está isso, Ivan? Sim, a gente está entre as 14 equipes nas 3 armas, né? Esse é o primeiro critério para que você possa participar por equipe. E aí a gente depende da classificação dos atletas na prova individual. Então, quanto mais atletas a gente classificar na prova individual, é mais fácil a gente conseguir uma vaga para um terceiro atleta, de repente, que não tenha classificado, né, que são o número 3, né? Então, a gente receber essa vaga para compor a prova de equipe. Então, esse é um segundo objetivo ali, que vai depender dessa primeira conquista aí, que é pelo ranking paralímpico por região. Perfeito. Acho que ficou bem esclarecido. Para a gente fechar esse primeiro programa, Machado, qual é a mensagem que você deixa aos atletas brasileiros e à esgrima brasileira na véspera desse campeonato pan-americano? Nelson, eu sempre sou muito positivo, né? E assim acho que a gente deve pensar. Nós temos uma garotada, como a gente já verificou há pouco, uma garotada, apesar de jovens, muitos deles com bastante rodagem, né? Nós não somos inferiores, talvez Estados Unidos, obviamente que a gente sabe que é uma potência na esgrima mundial, então a gente se submete a admitir que nós, na maioria das armas, a gente vai disputar do segundo lugar em diante. Mas, fora isso, nossa turma é uma turma firme, é uma turma que anda treinando bastante, tem experiência internacional, a gente analisando os outros países da América, a gente não vê essa experiência internacional tão grande. O Brasil está em praticamente todas as competições, a gente está lá, das categorias de base, sempre tem alguém participando, e das categorias adultas, nós estamos sempre, o Brasil está sempre representado. Isso tem que nos trazer, né, com certeza, aí nos trazer essa possibilidade de sermos olhados também como adversários fortes. Não somos vira-latas aqui na síndrome do vira-lata não vai nos afetar dentro da nossa região, porque aqui nós somos, de fato, respeitados. Maravilha. Obrigado, presidente, pela presença. Valeu, Nelson. Muito obrigado também. Ivan, sucesso agora no segundo semestre com as próximas Copas do Mundo. E tem torneio satélite também em agosto. Tudo de bom aí e tomara que a gente consiga grandes resultados. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da esgrima paralímpica e contando com a torcida de todo mundo aí, tanto na Copa Satélite como agora nas Copas do Mundo. Arno, obrigado pela presença também e tomara aí que a gente consiga grandes resultados nessas 2 competições aí no Pan-Americano e no Campeonato Mundial. Obrigado aí, pessoal. Eu acho que a gente tem tudo para brigar por medalhas e algumas classificações dentro dessa briga paralímpica e olímpica, aí visando Paris. Esquiva Toque volta a qualquer momento com outro tema e vocês fiquem ligadinhos. Aí vocês podem fazer perguntas sobre o tema do próximo programa e a gente também vai abrir para perguntas durante a semana do programa da Esquiva ao Toque para que vocês participem conosco. Tá legal? Espero que tenham gostado. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.